Quando e como criar a sua marca pessoal sem abandonar o escritório? Muita gente fala que existe um momento certo para criar sua marca pessoal. Mas eu vou te falar uma coisa que é a maior verdade. Não tem momento certo. Não existe o momento ideal para isso. Na verdade, para você fazer a reflexão de quando deve construir sua marca, de quando deve pensar nisso, é justamente quando você conhece o seu público. A construção da marca, pessoal, esse tema que é tão delicado, ele é tão importante, que ele poderia estar presente em todos os vídeos que eu fiz no canal até aqui. Mas eu decidi trazer ele separado, porque muita gente parte do lugar errado. O advogado tem uma mania insuportável de achar que ele sabe tudo que é bom para o outro. Que aquilo que o advogado acha que é bom para todo mundo. E não é assim que funciona. Para você construir uma marca pessoal, você precisa tirar essa armadura, tirar essa visão egocentrista de que o advogado sabe tudo e passar a ouvir o seu público. Não é escutar o seu público, não. É ouvir, é entender. Se você não sabe as dores, os desejos e a linguagem que o seu público usa em redes sociais, quando conversam entre si, você está absolutamente fora de contexto. Antes, o primeiro passo que você precisa dar para construir a sua marca é entender o seu público. Então, qual é o momento de mudar a marca? Depois que você conhece o seu público. O que o seu público odeia? O que ele deseja? Como o seu público quer ser entendido? Enquanto você não tiver essas respostas, você não tem como construir uma marca pessoal. Você não tem como construir a marca da sua advocacia. Entenda isso de uma vez por todas. Não é do advogado para o público, é do público para o advogado. O primeiro estágio que você deve percorrer para construir a sua marca é desfazer do ego e sentar ao lado das pessoas que compõem o seu público. A partir dessa interação real, genuína, verdadeira, você está preparado para construir sua marca pessoal. É por isso que eu falo que não é buscando a agência que você vai conseguir isso. A agência pode te ajudar no processo de construção de marca, não tenha dúvida disso. Eu posso te ajudar no seu processo de construção de marca. Só esse vídeo aqui que você está assistindo de graça já te dá o apito inicial. Vai conversar com o seu público. Ah, mas eu não tenho público. Vai conversar com as pessoas que você quer atingir. Porque não é possível que você começou um negócio sem saber quem você quer atingir. Uai, não existe empresa sem público. Se você for abrir uma padaria, você tem que saber quem que você quer atingir. Se você for pegar um carrinho de pipoca e quando você coloca o carrinho de pipoca na porta de uma escola, você sabe quem você está querendo atingir, querido. Quem? Os meninos da escola e os pais dos meninos. Teve uma vez, vou contar um caso para vocês. João Vitor, meu filho, estudava numa escola infantil e tinha uma dona lá que ia fazer pipoca. O público dela, quem que é? As crianças e os pais das crianças. Perfeito. Nada mais natural do que o pipoqueiro e o baleiro na frente da escola, não é isso? Beleza. Só que essa pipoqueira, ela chegava com o carrinho, com as pipocas já prontas. Então, o que acontecia? Não dava o cheiro da pipoca. Porque a pipoca já estava pronta. O cheiro da pipoca fazendo aumenta o nível de desejo das pessoas por comer uma pipoca. Então, eu lembro que eu estava uma vez esperando o João Vitor sair da escola e eu conversei com ela. Falei assim, posso te dar uma sugestão aqui? Você imagina se a senhora começar a chegar aqui
e preparar essa pipoca aqui 15 minutos antes da aula terminar. A escola era assim, próximo da rua, ia subir aquele cheiro de pipoca fazendo, que até as professoras, a diretora, todo mundo ia querer aquela pipoca. Ou seja, ela ia se tornar importante, ela estaria comunicando com o público dela que tem uma pipoca fresquinha à disposição dos meninos e das professoras, das mães, das famílias e tudo mais. E o mais interessante é que a partir dali, depois que eu expliquei para ela que por mais que ela faça aquilo por logística, já chegar e ter a pipoca para entregar para as pessoas, se ela traz o cheiro para o contexto, as pessoas esperariam um pouquinho mais para pegar a pipoca quentinha em razão do cheiro. A percepção de que ela está fresca, é nova, foi feita agora, vende muito mais do que a ausência dessa percepção. Isso é entendimento do público. Você que está me acompanhando, prefere pegar uma pipoca que foi feita 1 hora atrás ou uma que acabou de ficar pronta? Quando você vai na padaria, você quer o pão novo ou o pão de ontem? Isso é entendimento de público. A partir dali, ela se tornou diferente. Ela se tornou perceptível por conta do cheiro da pipoca. Eu tô falando de pipoca aqui, gente, porque eu me permito viajar na maionese um pouco, mas é para ficar bem claro na sua cabeça de que você precisa pensar em algo que vai chamar a atenção de pessoas que, em tese, não estão te procurando. Elas precisam te descobrir. Então, para você ser descoberto, você precisa se conectar com as pessoas. Eu estava olhando a minha DM no perfil do escritório ontem. E eu tenho um trabalho de social seller dentro do escritório. E um dos trabalhos que o social seller faz é dar boas-vindas às pessoas que começam a seguir, se colocando à disposição para qualquer dúvida, e também para chamar na DM algumas pessoas que estão comentando as nossas publicações, os nossos vídeos e tudo mais, né? Se colocando à disposição para ajudá-la de alguma maneira. E ontem, o social seller fez esse trabalho e eu vi lá uma mensagem de uma pessoa na DM dizendo: nossa, que legal, é a primeira vez que eu consigo um advogado comento numa publicação dele e ele me chama para conversar aqui. Realmente já percebi que você é diferente. Isso é construção de marca pessoal. Notar, se importar com aquela pessoa que comentou uma publicação na internet e que ela nunca esperaria que o advogado chamasse ela para conversar. Isso é conhecimento de público. Eu sei que o meu público está carente, está vulnerável, quer ser ouvido. E aí, dentro da minha construção de marca pessoal, eu preciso ter proximidade. Esse é um dos elementos que eu percebo que o meu público quer. Às vezes vai ter um público que não quer essa proximidade, é um público mais frio, um público que quer apenas a resolução do problema. Uma pessoa que teve um atraso de voo, ele está pé da vida com a companhia aérea, a única coisa que ele quer é a indenização dele. Ele não quer relação com você, ele não quer carinho, ele não está vulnerável, ele só está pé da vida mesmo. Você tem que conhecer o seu público para entender se é esse tipo de questão que está ali dentro. E para isso, eu não posso... Escuta o que eu estou te falando, filho. Escuta, presta atenção aqui. Eu não posso abandonar o escritório. Ah, mas você tem que sair do operacional. Se eu abandonar o escritório, eu deixo de ouvir o meu público. Sabe por quê? Porque muita gente acha que o seu público conversa com você na rede social. Não, ele conversa com você no dia a dia, dentro dos processos, dentro das reuniões, nas situações que acontecem no dia a dia. E se você abandonar o escritório, automaticamente você afasta-se do seu público. Então para de querer ficar longe da sua estrutura operacional e se aproxima dela para você humanizar a sua marca. Dar o seu rosto para a sua marca. Dar a sua voz para você, para a sua marca. Só assim você vai conseguir fazer a sua marca evoluir no mercado. Porque
À medida que você evolui, se você está dentro da sua operação, naturalmente a sua marca vai evoluir também. Tem um vídeo aqui no canal falando mais especificamente sobre o rebranding. Dá uma olhada nele, vou colocar aqui linkado para você entender um pouquinho dessa necessidade de acompanhamento e mudança de marca. Não deixa de passar lá por esse vídeo, não, porque lá você vai entender o que é realinhamento, reposicionamento e, consequentemente, construção de marca pessoal. O que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, antes de fechar, é o seguinte. A maior característica que um advogado pode ter para vender mais, ou melhor, para ser mais desejado pelo público, é estar próximo dele. E estar próximo do público não significa apenas olhar o número de seguidores que você ganhou, conseguir engajamento das pessoas interagirem com suas publicações. Estar próximo do seu público é conversar com ele diretamente, é se importar com ele, atender o seu cliente, compreender o que ele está vendo, entender o que ele está sentindo. A partir disso, desse entendimento da persona, da pessoa, você vai conseguir construir uma marca pessoal forte. Por quê? Eu conheço o público, me conecto com ele. Como que eu me conecto com o público? É o conteúdo. O elo entre a sua marca e o público é o conteúdo. E eu só consigo fazer com que esse elo funcione a partir do momento que eu entendo o público, que eu respeito o público, que eu compreendo um público. Uma das coisas que a gente faz no escritório, para facilitar isso, é uma questão de cultura. No escritório é absolutamente proibido reclamar de cliente. Porque advogado tem a mania de reclamar de cliente. Tem a mania de dizer, esse cliente é chato, esse cliente não sei o que. É terminantemente proibido reclamar de cliente dentro do escritório. Por quê? Porque a partir do momento que você reclama do cliente, você trata ele mal. Você não entrega exatamente aquilo que ele quer, justamente porque você está com má vontade. Não estou dizendo que não tenham clientes difíceis, todo mundo tem. Mas se você reclama, se você externaliza isso de alguma maneira, você está quebrando, rompendo os princípios da sua marca pessoal, por exemplo, que é a humanização, respeito ao cliente e proximidade. Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like aqui para mim, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque se você não ativar as notificações, você não vai ver os outros vídeos. Aí você vai ficar meia bomba, sabe? Entendendo de uma coisa, mas sem entender a outra. Aqui tem muito vídeo para você maratonar, tem muito conteúdo para você entender como você, advogado, vai ser alguém realmente de destaque dentro do seu mercado e vai ser contratado por muito mais pessoas. Deixa seu like, ativa as notificações e não deixa de se inscrever. A gente se vê em mais algum outro vídeo por aqui no canal. Aproveita!